Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e hoje a gente vai ver o capítulo 7 do curso Networking Essentials. O capítulo 7 fala sobre segurança de rede. Vamos dar uma olhada nos objetivos do capítulo. Bom, o primeiro é explicar as ameaças contra a segurança da rede. Depois, outros tipos de ameaça, mais. Depois, ferramentas para mitigar, essas ameaças. E a configuração de um firewall para controlar o tráfego de rede. Ok? Vamos ver então. Começando aqui. Hackers. O que eles desejam? Bom, um hacker pode atacar uma rede por vários motivos. Primeiro, pode querer roubar informações. O mais comum é querer roubar informações financeiras, ou informações estratégicas. Pode querer causar danos aos dados da rede, ou seja, destruir os dados. Roubar a identidade. Então, ele pode se passar por outra pessoa para poder ter acesso a recursos que não teria. E negação de serviço, que é você parar um site. Então, são algumas das situações. Recentemente, teve aí um ataque muito famoso que o invasor tornava indisponíveis os dados da pessoa e pedia um resgate em dinheiro para poder liberar a máquina da pessoa. Então, geralmente o que os hackers querem é dinheiro mesmo. Certo? Muito bem. Aqui tem uma atividadezinha. Bom, de onde vêm essas ameaças, A gente pode ter ameaça interna e ameaça externa. Certo? A ameaça externa é quando o hacker ou a pessoa que está mal intencionada, ela acessa de fora a sua rede. E a ameaça interna é quando a ameaça está dentro da própria rede. Muitas vezes, o que o hacker quer é ganhar acesso à rede para poder instalar as ameaças lá, ou as ameaças vêm por meio de instrumentos, por exemplo, e-mail, ou um pendrive, alguma coisa que algum próprio funcionário da empresa traz para a empresa mesmo sem saber. Atualmente existem muitos filmes sobre isso, que a gente vê alguns exemplos interessantes de engenharia social. Falando em engenharia social, o que vem a ser engenharia social? São meios, meios em pessoa, da pessoa mal intencionada conseguir informações privilegiadas sobre a outra, seja por meio de um encontro, roubo do crachá, essas coisas todas que a gente vê em filme. A engenharia social é muito usada porque geralmente os sistemas eles são muito bem elaborados, mas o elo fraco disso é o ser humano. Então, às vezes, um convívio social do ser humano, mesmo um namorado, uma namorada, em algum local diferente, e tal, a pessoa colhe dados desse funcionário que tem um acesso lá para poder ganhar o acesso dele. Então, explorando a confiança. Então, tem 3 métodos comuns que os hackers usam para obter informações indiretamente. Então, está aí o pretexting, o phishing e o vishing. Pretexting, então, o que seria? Uma forma de engenharia social. Faz que a vítima diga informações sobre ela, sob o pretexto de atender uma outra demanda
Por exemplo, você vai perder acesso à sua conta corrente, informe seus dados. Entendeu? O phishing geralmente vem por e-mail, né? E é também um e-mail falso. Geralmente tem um link que você clica e acaba sendo pescado, né? E o vishing é uma nova forma de phishing, né? Usa o VoIP, né, para poder receber um correio de voz, tá? Para poder roubar as informações. Então, você tem também a ameaça entrando sob a forma de um software, tá? E aí ele coloca classificando 3 tipos de ameaça por software: o vírus, o verme, que é o worm, e o cavalo de Troia. Tá? Muitas vezes essas técnicas andam juntas, inclusive, né? Você pode ter um worm vindo dentro de um cavalo de Troia. Tá? Você vai explicar cada um desses, né, programas mal intencionados. Né? O vírus é um software. Tá? A diferença entre o vírus e o worm, que também é um software, é que o vírus precisa ser executado. Ele é um programa executável. Então o usuário ele precisa executar o vírus para ele poder causar o dano que ele vai causar. Já o worm, ele parece com o vírus, mas ele se executa automaticamente e se espalha pela rede. Tá? O cavalo de Troia é um programa que parece ser uma coisa inocente, mas que traz com ela uma ameaça. Por exemplo, uma foto de algum lugar bonito ou de uma mulher nua, e a pessoa, ao clicar na foto, ela pega e, sem notar, acaba deixando a ameaça, ou o vírus, ou o worm, entrar no computador. Aqui uma atividadezinha sobre isso, sobre essa classificação. Né? Negação de serviço. Né? Existem certas vulnerabilidades, por exemplo, o ping da morte, né? Certas vulnerabilidades que podem fazer com que o servidor fique bastante ocupado com o hacker para poder não atender os outros clientes, tá certo? Então esse é o ataque de negação de serviço. Tá? Aí tem várias, aqui ele mostra 2, né? O ping da morte, que é um ping modificado, tá? E explorando uma vulnerabilidade do TCP, né? Que é a questão de estabelecimento de sessão. Tá? Em ambos os casos, o servidor ele consegue se defender desse tipo de ataque. Né? Ele facilmente consegue se defender desse tipo de ataque. A grande ameaça está na negação de serviço distribuída, que deve falar agora. Essa negação de serviço distribuída já é mais difícil de mitigar. Tá? Por quê? Porque não é só um cara que vai atacar o servidor. Esse cara vai contaminar outras máquinas e essas outras máquinas é que vão inundar e fazer o servidor negar o serviço. Tá? Então ele é difícil de mitigar porque você não tem como diferenciar se as solicitações para o servidor estão vindo de clientes que são meros robôs do hacker ou clientes legítimos. Tá? Então esse ataque é mais difícil de mitigar. Né? Bom, o que é o spyware? O spyware é um programa, tá? Que, como o nome diz, ele fica te espionando. Tá? Ele recolhe informações sobre você e manda para o hacker essas informações. Normalmente, o spyware ele é instalado junto com um programa, às vezes um programa grátis que você baixa de um lugar não confiável, instala o spyware junto. Tá? E aí ele fica rastreando você. O rastreamento de cookie é a mesma coisa, né? Ele fica rastreando quais são os sites que você tem visitado e tal. Certo? Então o spyware é ruim também. Adware e pop-ups são propagandas, né? Normalmente são propagandas que aparecem na tela do computador e que você não pediu para aparecer. Simplesmente você acessa um site, esse site fica chamando janela pop-up, ou a instalação de um programa, ou num site você rodando um script, fica instalando o adware. Tá? Então ficam aparecendo várias janelas com várias propagandas, às vezes parece sites de sexo e etc. Certo? Então é muito chato.
Mas hoje em dia ele é fácil de ser mitigado, né? Esse tipo de ameaça com antivírus bom, né? Bom, botnet zumbi. O que é o zumbi? O zumbi tem a ver com aquele ataque de distribuído, de negação de serviço, tá? Então você tem um determinado servidorzinho, um softwarezinho, tá? Bem levezinho, que pode ser instalado em máquinas em torno do mundo, tá? E aí o que acontece? Essa pessoa que espalha esses bots torna a sua máquina um zumbi, tá? E essa máquina zumbi passa a ser controlada remotamente por esse hacker sem você perceber. Ainda mais que hoje em dia as máquinas têm um poder de processamento, memória grande, você nem percebe que tem um bot instalado na sua máquina. E a sua máquina está servindo para atacar outras máquinas, e você não sabe, tá? Então essa é a máquina zumbi. É bem comum também, caso a pessoa não tenha um antivírus bom, né, ou use um antivírus gratuito fraco, ou ainda a coisa mais estúpida que se possa fazer é instalar um antivírus pirata na máquina. Essa é a coisa mais estúpida que se possa fazer, né? Óbvio que não vai funcionar um antivírus. E o cara que te deu pirata, na verdade, o que ele quer? Ele quer instalar uma ameaça no teu computador, né? Certo? Bom, agora vem as práticas para o procedimento de segurança. A primeira delas é colocar uma senha na BIOS. Então, antes mesmo de ligar o computador, ele pede uma senha, tá? Então, as pessoas não autorizadas não vão conseguir entrar no seu computador caso ele seja roubado, ou caso você não esteja na sala, né? Colocar uma senha forte também no Windows, né? Também um segundo nível de segurança, tá? E ter senhas também para acessar os recursos de rede. Geralmente uma senha forte. Você tem vários softwares também que ajudam você a mitigar essas ameaças. O firewall é um deles. Todo computador hoje em dia tem um firewall pessoal. Então, além do firewall da empresa, você tem em cada uma das máquinas um firewall pessoal. É importantíssimo ter isso para segurança de rede, tá? O firewall vai fazer o quê? Ele impede que certos protocolos não autorizados se comuniquem com o seu computador, tá? Anti-spam, um filtro de spam, é importante ter instalado isso no seu software de e-mail. Muitos webmails já têm anti-spam, tá certo? Por exemplo, o Gmail, ele já tem uma inteligência artificial que consegue detectar o spam, colocar na caixa de spam, né? Atualizações, evidentemente, você tem que atualizar sempre o sistema operacional para o quê? Para remover as vulnerabilidades. Anti-spyware, geralmente o anti-spyware vem junto com o antivírus, tá certo? Então você tem um anti-spyware, é um software, você pode instalar separadamente, mas geralmente vem junto com o antivírus, tá? E o bloqueador de pop-up, hoje em dia todos os navegadores têm, já está habilitado por padrão. Tá? Então é o jeito de você evitar as ameaças, né? E o antivírus sempre atualizado, evidentemente. De preferência, se você estiver usando uma máquina de trabalho, use um antivírus pago, não um gratuito. As atualizações do Windows, está mostrando aqui como é que a gente atualiza o Windows, isso aí todo mundo sabe, né? A gente pode, aqui está mostrando a tela azul, Black Screen of Death, né? Tela azul da morte. Tá? Isso pode ser causado por um vírus. Tá? Então, isso pode ser um problema de hardware, mas também pode ser causado por um vírus. Então, o computador começa a ficar lento, começa a apresentar travamentos, etc. Você pode desconfiar que existe alguma ameaça que invadiu o seu computador. Apesar de hoje em dia, todas as ameaças elas tendem a não mostrar sintomas, tá? Para você servir como um zumbi, né? O software de antivírus é importantíssimo, tá certo? Anti-spam também, né? O servidor de e-mail vai bloquear spam, né? Se ele for bem configurado, tá?
Atualizações automáticas no antivírus é importantíssimo, tá certo? O anti-spam, geralmente, ele fica no servidor, mas pode também existir um software no cliente para evitar spam, mas normalmente está no servidor. Tá? Os próprios provedores fornecem isso aí. Tá? E algumas proteções adicionais, tá certo? Que vocês podem ver, por exemplo, não cair em histórias de boatos, não ficar propagando spam e etc. Usar senha forte, tá? Não encaminhar e-mails suspeitos, nem mensagens suspeitas, né? Desconfiar das fake news, tá? Tudo isso faz você participar da segurança da rede em geral, né? Isso que é importante. Aqui o Spybot é um tipo de software que é anti-spyware, tá? Mas normalmente o antivírus já vem com isso. Tá? Tem uma atividadezinha. Falar um pouquinho sobre firewall. O que é o firewall? Basicamente, é isso que está aqui, né? Chegando alguma coisa da internet para o seu computador, existem certos protocolos, né, que vão passar e outros não. Tá? Existe proteção que o firewall pode colocar em vários níveis, né? Vamos falar em termos de camada. Na camada 3, por exemplo, o firewall pode bloquear um certo conjunto de endereços IP, se você quiser. Tá? Falando em termos de camada 4, o firewall pode bloquear algumas portas, certo? Então, por exemplo, se não tem nenhum servidor web na sua rede, para que você vai deixar entrar pacote solicitando a porta 80? Então você bloqueia a porta 80. E em termos de camada 7, em termos de camada de aplicação, você pode bloquear certos serviços, tá? Certas solicitações a serviços. Tá? Aqui está dizendo bloquear as coisas que entram na tua rede, mas também o firewall é capaz de bloquear as coisas que saem da sua rede, para evitar que informações importantes saiam da sua rede e vão para a internet. Tá? Então, muitas vezes o firewall bloqueia certos sites, ou bloqueia certos serviços da internet. Você não pode... Por exemplo, muitos firewalls de empresa não permitem o uso de torrent. Né? Então, é um bloqueio que o firewall faz. Tá? De dentro para fora. Né? O firewall ele vai ou permitir ou negar baseado na política, né, que ele tiver. Então é mais ou menos assim. Você vai colocando instruções dentro do firewall, né, para ele permitir certos protocolos e negar outros protocolos. Né? Pode ser protocolo, pode ser endereço IP, pode ser porta. Tá certo? Então o firewall vai dizendo isso. Né? Além do firewall, existe o NAT também, que a gente já estudou no capítulo passado. Tá? O NAT ele oferece uma proteção razoável, porque você não tem como rastrear a máquina dentro da sua rede. Né? Ela fica invisível para quem está do lado de fora. Existe a figura do DMZ numa rede. O que é o DMZ? DMZ é uma área desmilitarizada, né? Na qual você coloca os servidores da sua rede. Tá? Então, o firewall vai bloquear a solicitação de serviços para todos os computadores da rede, exceto os servidores, porque os servidores vão estar nessa área DMZ. Então, essa área DMZ é uma área permitida. Tá? É uma área que fica, não vou dizer livre do firewall, mas aliviado do firewall, para poder servir quem está do lado de fora. E é muito importante o DMZ porque eu vou colocar no DMZ somente os servidores, somente quem vai servir para fora. O resto da rede vai ficar protegido, não vai receber nenhuma solicitação de serviço. Tá? Os encaminhamentos de porta, ele está mostrando aqui a tela de um roteador doméstico. Tá? Esse encaminhamento de porta é o seguinte, quando você tem um NAT, né, você às vezes precisa servir o lado de fora com um serviço, mas você só tem um IP do lado de fora, não tem como identificar a máquina do lado de dentro. Né? Então o que você faz? Você faz um encaminhamento de porta para quem está do lado de fora alcançar os servidores
dentro da sua rede. Esse port triggering, tá? Ele facilita, por exemplo, quem quer executar jogos na internet. Às vezes os jogos precisam de quê? De uma conexão ponto a ponto, computador a computador. Tá? Então você seleciona uma certa faixa de portas para você ter essa reserva de conexão externa ponto a ponto para você poder fazer jogos e outros tipos de programas que precisam dessa conexão ponto a ponto. Isso pode ser configurado pelo port triggering. Também está mostrando um roteador doméstico fazendo isso. Aqui tem um laboratório para configurar as definições de firewall. E aqui a gente termina esse capítulo 7. É um capítulo relativamente rápido, né? Acho que é importante efetuar a leitura de todo o texto. Tá?